Para começar, vou ler uma poesia da Teresa Gouveia, que diz sobre assuntos eternos. Ainda falando nele, esse assunto, sim, sempre falando nele, um jeito de descansar a saudade, o café quente acompanhado de ouvidos, o banho gelado nos dias quentes, a coberta para o frio, o amor que fica. Vestido de memória, bailando em nossos corações, confirma sua presença fantasiado de afeto. Falar nele, a coragem de continuar sem negar partidas. Um jeito de fazer as pazes com a vida. Falar nele, a coragem de continuar sem negar partidas. Quando pensamos em falar sobre quem amamos, de modo a não negar a sua partida, afirmando a sua presença que ainda vive em nossos corações, nós conseguimos perceber o quanto as memórias que nós guardamos, que nós temos das pessoas que nós amamos, continua sempre viva em nossos corações. E o quanto é difícil para tantas pessoas que ainda não vivenciaram a perda, o luto, não passaram por essa dor que é tão dilacerante, é difícil para essas pessoas suportar a ideia da nossa necessidade, da necessidade de tantos de nós em falar sobre essa pessoa que nós amamos, em falar sobre o amor que sentimos, sobre a saudade que sentimos. É um desafio diário, né? Que o enlutado enfrenta diante da sociedade de conseguir integrar a vida, né? A sua vida com a ausência de quem se foi. Como é difícil isso para nós de poder seguir e buscando integrar essa falta, essa ausência na nossa vida. Quando nós perdemos alguém, nós precisamos aprender a integrar na nossa vida a ausência daquele que já se foi. E isso é muito difícil, é muito doloroso para o enlutado que fica, para a pessoa que fica. É um desafio quase que diário, né? Ter que, por tantas vezes, nos encontrarmos, nos depararmos com as pessoas que estão de fora, né? Com a sociedade, com os amigos, vizinhos, com a nossa família. Por vezes, essas pessoas, na tentativa de nos ajudar, acabam nos machucando ainda mais. Como, por exemplo, invalidando a nossa dor, não dando espaço para a nossa voz, não nos deixando manifestar, pronunciar o que é para nós toda essa saudade, toda essa ausência, tudo isso que causa, né? Tudo isso que o luto causa, que a morte de alguém causa. São muitos sentimentos, é um conflito de emoções. Porque se nós pararmos para pensar, o luto, ele é um sofrimento, ele é um processo natural da vida, né? Ele é um processo de transição psicossocial que todos nós aqui vamos viver em algum momento, mas que exige um esforço muito grande de nós, enquanto ele nos leva para um processo de sofrimento multidimensional, onde, por vezes, nos encontramos, né? Com tanto sofrimento, é dificuldade para dormir, é dificuldade de concentração, é a atenção que está dispersa, a memória que não é tão boa, a irritabilidade. Eu estou muito nervoso, eu fico muito nervoso no trânsito, com os meus vizinhos, com os meus amigos, às vezes com alguém que eu gosto muito, mas eu estou impaciente. Por que eu estou impaciente? Né? Eu preciso parar para pensar o porquê dessa impaciência. Essa impaciência
Será que ela é simplesmente do dia a dia, o estresse do dia a dia? Ou será que ela é porque eu estou vivenciando um processo muito doloroso na minha vida? É um processo de perda, de separação. Eu estou me separando, eu me separei fisicamente de quem eu amo. E é uma separação onde eu nunca mais poderei encontrar essa pessoa, nunca mais poderei vê-la, tocá-la. E isso causa todo esse sofrimento. Quantas vezes, nós, enquanto enlutados, escutamos das pessoas que estão próximas a nós, não chora não, você precisa ser forte, né? Você precisa seguir, precisa continuar. Mas não é bem assim, né? O chorar, por muitas vezes, ele traz um alívio, ele traz sentimento de alívio, de conforto para o nosso coração. Por vezes ficamos sem chorar e ficamos com dores no corpo, né? O corpo dói, a mente cansa, dá aquela angústia, aquele aperto no peito, no estômago, e eu não sei o que é. E às vezes ao chorar eu consigo trazer esse alívio para mim, para minhas emoções e ter um conforto melhor. Aceite todos os seus sentimentos para que você consiga ficar bem consigo mesmo, consiga viver bem. Tente se aceitar como você é nesse momento, como você está se sentindo nesse momento. Isso é muito importante para esse processo de elaboração que você está vivendo, para essa construção, em ressignificar todo esse caminho da sua vida. Isso vai trazer todo um sentido e um significado que você verá no decorrer desse tempo. Não apresse a sua recuperação, somente porque as pessoas querem. Quanto mais significativa for a sua perda, maior será a sua dor. Tem um autor que diz muito que a dor é proporcional ao amor. Então, quanto mais nos doemos, mais ficamos doloridos, sentidos por conta dessa perda, isso quer dizer que é o nosso amor que está ali, é o amor que está gritando, que está sentindo saudade, que está ressoando. E nós precisamos perceber o quanto é importante dar espaço para isso. Eu digo muito para os meus pacientes, para as pessoas que eu acompanho, é preciso viver o luto, viver esse processo de luto, para não viver de luto. Então, se eu vivo esse processo, muito provavelmente eu não viverei por anos de luto. Lembrando que esse é um processo, o processo de luto, ele é um processo que ele não tem data de validade. Ao contrário de que muitas pessoas dizem, de que o luto tem um tempo, ele não tem um tempo. Nós estamos falando de vínculo, de amor. E vínculo e amor não tem data de validade. Ele tem intensidade. E por não ter data de validade, o luto é um processo atemporal. Ele pode ir e vir durante o passar do tempo. Ele vai e ele volta. E é nesse ir e vir que nós vamos conseguindo ressignificar o nosso processo, as nossas dores, o nosso amor. Vamos conseguindo relocar tudo aquilo que a gente sente, né? E integrar a nossa vida, de modo que com o passar do tempo, a dor vai se amenizando. Não quer dizer que ela vai sumir, mas ela vai amenizar. E esse amenizar quer dizer dar um lugar de conforto, um lugar especial dentro do nosso coração, onde é possível que a gente continue a viver, que tenhamos momentos de felicidade, tenhamos dias felizes, que a gente consiga reunir com os nossos amigos, com a nossa família, desfrutar desses momentos sem que a gente se sinta culpado, porque por vezes a gente se sente muito culpado tendo esses momentos. E não, a gente não precisa sentir. Porque o luto, ele é isso. Tem dia que eu tô bem, tem dia que eu tô mal, tem dia que eu choro, tem dia que eu vou sorrir, tem dia que vai doer muito e eu vou querer ficar sozinho.
mas tem dia que eu vou estar feliz, eu vou estar lembrando feliz, que eu vou colocar uma roupa e vou olhar, nossa, se ele estivesse aqui, ele teria escolhido essa blusa para eu poder vestir. Porque às vezes isso acontece. É a memória afetiva que tem por trás de tudo que nós fazemos, que carrega as memórias que nós vivemos com essas pessoas que nós amamos. Bom, alguns autores, eles trazem para nós em sua teoria que a cada pessoa que venha morrer, nós podemos encontrar de 4 a 10 pessoas enlutadas. Pensando nesse sentido, né, que são de 4 a 10 enlutados, quantas pessoas em sofrimento, em um sofrimento único, individual, singular, nós podemos encontrar? São inúmeras pessoas, são inúmeras famílias em sofrimento, e cada um sofrendo ao seu jeito, e cada um tendo um tempo para vivenciar a maior dor, a maior saudade, aquele período onde o sofrimento será mais intenso, outro não. Se a gente para pensar de uma forma muito simples, o luto é como se fosse uma montanha russa. Tem dia que a gente está por baixo, está triste, deprimido. Tem dia que a gente está por cima, que está mais feliz, consegue conversar, consegue interagir com as pessoas, consegue sair de casa. Mas tem dia que a vida, ela parece que vira de cabeça para baixo. É como se tivesse aqueles loopings, sabe? Desce aquela volta e a vida bagunçasse toda de novo. Isso é o luto. É essa montanha russa de emoções. É um vai e vem. É um sentimento agridoce. Que a gente não consegue identificar bem ao certo como que eu estarei na hora seguinte, como eu estarei daqui a pouco, como eu estarei amanhã. É muito difícil, porque o amor, ele é único. E aí você me pergunta, Letícia, eu vou me enlutar por todo mundo da mesma forma? Não, não vai. Cada luto é único, cada amor é único, cada vínculo é único. A minha dor, ela vai ser proporcional à forma como eu me vinculo com essas pessoas. Como é formado esse vínculo, como é construído esse amor. E o luto, ele é proporcional ao amor. Como eu falei lá atrás, a dor é proporcional ao amor. Só dói, eu só sofro porque existe muito amor. Eu preciso respeitar a individualidade, a singularidade de cada um. Eu preciso respeitar a forma como cada um vai viver esse processo, vai sentir essa perda. Esse respeito, ele faz parte do processo, de respeitar o processo do outro, respeitar o luto do outro. Eu preciso aprender a respeitar o movimento e o momento do outro. Se ele quiser falar, eu posso falar. Eu posso trazer para ele a memória que eu tenho dele. Daquela pessoa que já morreu, mas que às vezes é muito mais ligado àquela vizinha, àquela amiga minha. Posso falar, eu sonhei com fulano. E nesse sonho estava assim, assim, assado. Foi um sonho muito real para mim, você estava presente. Esse sonho que você teve, às vezes pode fazer muito sentido para o outro. E aí eu posso compartilhar. Se ele me der espaço, eu posso compartilhar. E no dia a dia? Como que é o dia a dia? O dia a dia é difícil. As primeiras semanas, o primeiro mês, os primeiros meses, um enlutado, ele precisa assumir uma série de responsabilidades. Se a pessoa que morreu é o provedor da casa, é o provedor daquela família, ele precisa, quem fica precisa conseguir destrinchar, organizar todas as contas, todas as responsabilidades do lar. A conta no banco está no nome de quem? É uma conta em conjunto? É
aquela conta individual, como que essa conta é? Como que eu vou fazer para poder pagar as contas que vão ficar, né? A conta de água, a conta de luz, a conta de telefone, fazer o supermercado. Eu preciso pensar nisso. E às vezes a forma que eu tenho de poder ajudar alguém que perdeu alguém pode ser levar um lanche, levar uma comida, pagar uma conta. Isso ajuda. Não é o momento da gente fazer uma visita e não levar nada. Levar apenas nós, para às vezes trazer um pouco de tumulto, fazer com que essa pessoa se organize de tal forma onde ela precisa sair daquele silêncio, daquele cantinho onde que ela às vezes quer ficar quietinha com a sua dor. E aí ele precisa levantar para poder preparar um lanche para essa visita, para fazer uma sala. Isso é muito difícil para uma esposa que perde seu marido de um casamento onde só tem coisas boas para contar. Então a gente também precisa pensar nesse detalhe. Quem fica precisa de suporte, mas também precisa de espaço, precisa de silêncio, precisa ficar só. E nós precisamos identificar o que cada um precisa. No seu tempo. Dando espaço, respeitando o tempo, respeitando o fato de não conseguir, da pessoa não querer responder mensagens, não querer atender ligações. Aquele é o momento dele. Ele precisa desse tempo. E durante essa reelaboração, esse caminhar, né, nosso no dia a dia, como que eu posso saber que eu estou conseguindo me integrar, ter um processo de luto saudável, integrando a perda dessa pessoa que eu tanto amo à minha rotina diária? Como eu consigo? Eu consigo sabendo como que eu estou, nesses dias bons e ruins, conseguindo diferenciar o que é meu e o que é do outro, conseguindo integrá-lo, integrar a sua ausência à minha presença, à minha vida, ao meu dia a dia. Isso é muito importante. E hoje eu estou aqui para trazer essa reflexão a todos vocês. Essa forma de nós refletirmos sobre a importância de conseguirmos integrar a ausência dessas pessoas que nós amamos à nossa vida, de forma que a gente possa conseguir continuar vivendo, seguindo o nosso caminho, seguindo a nossa vida, seguindo os nossos planos, os nossos projetos. Isso é muito importante para a nossa saúde mental, para a nossa saúde física, para que a gente consiga continuar trabalhando, continuar vivendo. É isso. Muito obrigada.